Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoal, boa tarde. Vamos começar agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa Aprendendo com os Clássicos. Nesse momento, o clássico com o qual nós estamos aprendendo chama-se Nossos Filhos São Espíritos, e é de Hermínio Miranda. Mas, antes de prosseguirmos, vamos cumprimentar os nossos queridos que já estão aqui conosco, né? Ironides, boa tarde, querida, tudo bom? Miriam Becker também. Boa tarde, Silvia, a todos. Boa tarde, Miriam. Zanise também conosco. Boa tarde a todos. Boa tarde, querida. Bom, pessoal, como nós sempre fazemos, né? Antes de iniciar propriamente os nossos programas, nós aqui na Web Rádio Cristo Consolador fazemos sempre uma prece de nossos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um trabalhinho, né? Então, convido a todos que já estão nos assistindo agora e aqueles que irão nos assistir mais tarde para levarem seu pensamento a Deus e, junto conosco, acompanhar esta pequenina prece de abertura, ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na realização deste programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos, encarnados e desencarnados, possam tirar o máximo proveito de tudo que será dito e estudado na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai. Em nome de Jesus, de todos esses espíritos amigos que coordenam os trabalhos da Web Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa Aprendendo com os Clássicos, estudo do livro Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda, né? Vamos cumprimentar a nossa querida Claudinha, também está aqui, boa tarde, Silvia, a todos. Também nossa Duda, Maria Eduarda, boa tarde a todos. Boa tarde, Duda. Que bom que você está aqui, né? Muito bem, pessoal. Hoje vamos iniciar um capítulo novo, né? Normalmente a gente estuda um capítulo por programa. E hoje nós vamos pegar o capítulo de número 13, né? Que eu espero que dê tempo, ele é um pouquinho compridinho, mas dá tempo sim, né? O capítulo 13, cujo título é Experiências e observações de uma jovem mãe. É bem interessante esse capítulo, acho que vocês vão gostar, né? Então, vamos lá. Todo mundo já abriu seus livros aí? Capítulo 13, Experiências e observações de uma jovem mãe. Vamos lá. Este capítulo é reservado para um exemplar caso de relacionamento mãe e filho. Desejoso de aproveitar neste livro as experiências e observações dessa mãe, pedi-lhe um relato escrito. Achei-o tão bom
que resolvi passá-lo ao leitor em sua íntegra, preservando todo o sabor da emoção que foi depositado no texto, né? Olha que gracinha, né? Então, ele quer nos dar um exemplo de um relacionamento mãe-filho, né? E aí ele pediu a essa mãe que falasse disso. E ela escreveu, ele pediu por escrito, ela escreveu. E ele achou tão bom o que ela escreveu, né, com tanta emoção, com tanto sentimento, o texto dela, que ele colocou aqui na íntegra o texto da mãezinha, né, aqui no livro. Depois, então, nós teremos os comentários do Hermínio a respeito desse caso, ok? Então, vamos lá. E aí começa a mãezinha dizendo: Rafael é um bebê muito calmo e bom. A primeira vez que conversei com ele foi quando descia no elevador do laboratório, onde fui buscar o resultado de meu exame, que confirmava as suspeitas de que estava grávida. Disse-lhe que o amava desde aquele instante e que ele iria ser muito bem-vindo. Disse-lhe também que ele deveria ir se preparando para a vida na Terra, que não é muito boa e não lhe daria muita felicidade, mas que, no que dependesse de mim, ele poderia contar comigo o que precisasse desde esse dia. Gente, olha que interessante o entendimento dessa mãe, né? Dessa jovem mãe, imagino eu, como ele diz aqui, né? Desde o momento em que ela soube que estava grávida, ela pegou o resultado do seu exame, ela começou a conversar, né, com o seu filhinho, como se quem conversa com um adulto, porque olha o entendimento dela, né? Ela é uma mãe espírita, nós vamos ver um pouco mais adiante, né? Pelo menos parece ser, né? E efetivamente ela sabe que ali tem um espírito, né, se ligando àquele copinho de informação, e que é um espírito adulto. O espírito adulto, muitas vezes, com mais conhecimentos até do que ela mesma, né? Então, ela conversou com ele, falou do seu amor, de como ele era bem-vindo. E interessante, já começou dando a ele um alerta, como assim, se prepara, porque você vem para a Terra e aqui a coisa não é muito fácil, né? Ou seja, já estava preparando o espírito para as experiências que ele iria vivenciar aqui na Terra, como encarnado. Mas ela colocou o seguinte: no que dependesse dela, né, ele poderia sempre contar com ela, né, o que quer que ele precisasse. Nunca mais deixamos de conversar. Converso com ele sobre tudo, tentando colocá-lo bem próximo da realidade da Terra. Olha que interessante, né? Ela está sempre conversando com o bebezinho dela, né? Sempre conversando com o filhinho dela, ainda informação no útero, né? E falando com ele sobre as coisas que o esperam aqui na Terra, né? Então, nunca mais deixamos de conversar. Converso com ele sobre tudo, tentando colocá-lo bem próximo da realidade da Terra. Às vezes eu me acho um tanto pequena, como se fosse um aluno ensinando coisas simples a um professor super inteligente. Mas continuo agindo assim, pois ao menos o imenso carinho com que tento lhe explicar as coisas da Terra, sei com certeza ele guardará em seu coração. Olha que interessante, olha aqui nessa frase dela, como ela tem a consciência que, eventualmente, esse espírito, que será o filhinho dela, é um espírito que tem mais conhecimentos que ela. Como ela falou, às vezes eu me sinto pequenininha, como se eu fosse um aluno explicando coisas a um professor super inteligente, né? Mas que ela aproveita esses momentos para demonstrar a ele todo o seu amor, na forma carinhosa e amorosa com que ela conversa com ele, explicando as coisas da Terra, né? É muito lindo, né? Tentarei explicar o que escrevi acima,
relatando a conversa que tive com ele nas vésperas do Natal, enquanto fazia alguns cartões. Disse-lhe como se estivesse conversando com um adulto, que estávamos perto do dia em que os homens comemoravam o nascimento de nosso mestre, mas que, infelizmente, muitos deles não se tocam de que estão comemorando isso, ou seja, o nascimento de Jesus. Criaram no mundo, disse a Rafael, o Papai Noel, que eu gostaria desde já que ele soubesse, que ele tomasse consciência de que não existe, apesar de ser ele o mais assediado, lembrado e comemorado com muita comida e bebida no Natal. Mas também expliquei-lhe que esta mentirinha infantil, o Papai Noel, era muito útil aos comerciantes e que muitas famílias viviam todo o resto do ano praticamente da renda que Papai Noel fazia com que elas arrecadassem no mês de dezembro. Olha o que ela colocou aqui, né? Ela colocou, efetivamente, explicou que era uma questão comercial, né? E que o principal a ser lembrado nessa época era efetivamente, né? Era efetivamente Jesus, que era a data onde se comemora o nascimento do nosso Mestre Jesus, mas que essa questão, essa mentirinha não era assim uma coisa má, né? Porque ajudava muitas pessoas, ajudava os comerciantes, ajudava naturalmente pessoas que fazem os chamados extra-natal, né? Pessoas que conseguem, estão desempregadas e às vezes conseguem um trabalho exatamente nesse período, porque as vendas aumentam muito, ou uma pessoa que consegue ter uma rendinha extra, porque faz algumas horas de trabalho extraordinário nas lojas onde trabalha e tudo mais. Pessoas que, de repente, fazem alguns mimos, alguns brinquedos, alguns artesanatos que são vendidos no Natal, e isso ajuda muito as suas despesas no resto do ano, ou seja, tem o lado sempre bom, né? O lado bom. E assim tem sido com tudo, né? Tento conversar com ele todo o tempo, mostrando-lhe que na Terra somos egoístas e não muito honestos nem civilizados. Mas em tudo e em todos devemos procurar, e com certeza achamos algo de bom e útil, e que a isto é que devemos dar importância. Olha que interessante, né? Falando com ele, realmente essa mãe tem uma visão muito boa das coisas, né? Ela vai colocando que na Terra nós somos muito egoístas, né? Não muito honestos, que ela está falando, né? Nem civilizados e tudo mais, mas que em todas as coisas, em todas as pessoas, em todas as situações, nós devemos achar um lado bom e útil, né? Então, a gente tem que focar no que é bom, né? No lado bom das coisas. Isso realmente é o que importa. Aqui ela já está preparando o filho para uma situação, uma vivência, né? Num planeta de provas e expiações, mas, ao mesmo tempo, está incutindo nele bom ânimo, esperança, consciência de que nem tudo é tão ruim assim, né? Temos o lado ruim das coisas, mas temos o lado bom também, e nós temos que olhar sempre para o lado bom, né? Para não sermos pessoas pessimistas, derrotistas, deprimidas e tudo mais, né? Quando o Rafael ainda estava em formação, dentro de mim, procurávamos, eu e minha mãe, fazer de seu enxoval tudo o que fosse possível, para não termos muitas despesas, mas principalmente pelo carinho que acho que os trabalhos manuais transmitem a quem os ofertamos. Sempre lhe dizia deste meu carinho e procurava fazê-lo participar de meus afazeres, né? Ou seja, ela falava com o filhinho, ela buscou economizar naturalmente fazendo, né, um enxoval, ela e a mãe, né, como questão de trabalhos manuais, para tornar a coisa, de repente, mais barata, e também pelo amor que naturalmente você coloca quando você está fazendo um trabalho manual
e, sobretudo, quando você já sabe para quem você vai dar, como é o caso aqui, né? E ela diz que sempre, né, procurava fazer com que ele participasse, né, dos afazeres dela. Ou seja, ela estava constantemente conversando com o filhinho. No culto do lar, aí é que eu acho que ela é espírita realmente, né? No culto do lar, sempre lhe foi transmitido muito amor e palavras de boas-vindas. Em 2 ocasiões, enquanto orava pensando nele, tive a nítida impressão de tê-lo sentado a meu lado, com a mão sobre meu ombro. Gente, que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa, né? Ela no culto no lar, grávida, orando, pensando no filhinho que vai nascer, e ter a nítida impressão de que o filhinho estava sentado ao lado dela, né, com a mão no ombro dela. Foi um tanto difícil imaginar que aquele ser ainda em formação dentro de mim, meu bebê, era aquele espírito tão adulto, né? Era aquele espírito tão adulto. Mas, obviamente, para estar sentado ao lado dela, com a mão no ombro dela, só poderia ser, né, um espírito já adulto ou, né, já bem crescidinho. Sobre a formação de seu corpinho, conversávamos tudo. Cada semana que ia começar era pesquisada e lida por nós com bastante atenção. Acompanhávamos, assim, a formação de cada órgão interno e de cada parte externa desse corpinho que hoje está aconchegado em meus braços. É bastante maravilhoso. Alguns fatos se destacaram dos demais por serem curiosos, mas não posso provar nem me certificar de que não foram apenas coincidências, né? Então, ela com a mãe acompanhava cada semana de gestação, cada semana que ia começar, o que seria, né, que parte do corpinho do bebê seria formada naquela semana, ia conversando com ele, agora está formando, de repente, a sua sobrancelha, ou isso, aquilo, né? Bem seu órgão, seus pulmões, ou o que fosse, né, que estivesse sendo formado, de acordo com a semana de gestação, ela pesquisava e conversava, né, com o bebê sobre aquilo. E ela diz que alguns fatos, né, se destacam dos demais, né, por ser até meio curioso, mas ela diz que não pode, não tem como afirmar, né, nem se certificar de que não foram apenas coincidências. Mas a gente sabe, né, que coincidências não existem. Então, muito mais provável que tenha sido o que ela acha que foi mesmo, né? Antes de Rafael nascer, olha só, gente, que interessante. Antes de Rafael nascer, eu lhe disse muitas vezes que nós não tínhamos uma casa só nossa e que morávamos com outras pessoas. E os outros não gostariam de ser incomodados com muito choro de bebê, pois eu já tive contato com bebês que choravam o dia todo e à noite também. Dizia-lhe sempre que ele deveria ser um bebê bonzinho e pedia-lhe que não chorasse muito, principalmente à noite. Gente, olha isso. Olha só. Ela conversando com o nenenzinho dela ainda no útero, né? Pedindo ele, explicando, olha, a gente não mora sozinha, tem outras pessoas aqui. Por favor, seja um bebê bonzinho, não chore muito, blá, 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 né? Explicando, conversando com ele todas as coisas. E Rafael é um bebê muito, muito bom. Posso mesmo afirmar que ele nunca acordou alguém, até hoje, com o seu choro. Ele praticamente não chora, chegando mesmo a impressionar quem convive com ele. Olha que graça. Outro fato interessante ocorreu quando ele tinha ainda 1 mês e eu fiquei muito gripada, com a garganta inflamada. Rafael, até então, havia dormido a noite toda em seu berço, né?
Rafael, até então, havia dormido a noite toda em seu berço, somente há alguns dias. O bebê dormia a noite toda no berço somente, ele tinha dormido somente há alguns dias. Ele dormia e até hoje dorme comigo. Quando eu o colocava em seu berço, ele reclamava e a reclamação acabava quando ele estava a meu lado na cama. Até mesmo dormindo, e até hoje ele sabe quando eu o coloco em seu berço. Mas eu não queria que Rafael se resfriasse também, por ser muito novinho. Então expliquei-lhe que iria colocá-lo em seu berço, mas ele deveria dormir lá a noite inteira, pois eu estava com febre e não queria transmitir a ele a inflamação que a causava. Né? Ou seja, o bebê dormia mais do que isso, né? mais do que comum, sempre dormia com ela, mas um dia ela estava muito doente, não queria que o bebê pegasse, né? A sua doença, e conversou com ele, pediu, olha, dorme no seu bercinho, porque você não vai poder dormir com mamãe, que mamãe não quer passar essa infecção para você, né? Olha que gracinha, né? E aí vejamos o que aconteceu. Miguel aqui nos dizendo, que fofura e inteligente foi essa mãe. Com certeza, né? Uma gracinha, né? Um exemplo para a gente dar a todo mundo que estiver, né, pretendendo ter filho, que faça, que mantenha esse diálogo, né? Desde o iniciozinho com o seu bebê, né? E aí, ela continua. Ele dormiu a noite toda em seu berço. E outras 2 noites também. Até que melhorei e pude dormir com ele novamente. Mas, especialmente durante a primeira noite, ele não reclamou sequer uma única vez. Olha isso, gente, que gracinha. Que gracinha, né? Muito bonitinho mesmo. Você vê como nossos filhos são espíritos, né? Vai estabelecendo aquele vínculo, aquele elo, né? E como é super positivo, né? A forma como a gente vai tratando os nossos filhinhos desde o momento, né? E que a gente tem a certeza de que eles estão a caminho, né? Muito, muito lindo mesmo. Miriam fazendo um comentário aqui, vejamos, se todas as mães agissem assim, quantos dissabores elas teriam depois que o filho nascesse, pois ele entendeu tudo enquanto estava no útero, né? Exatamente. Elas não teriam, né? Quantos dissabores elas não teriam depois que o filho nascesse, pois ele entendeu tudo enquanto estava no útero, né? Com certeza, né? Porque a gente... Essa facilidade de comunicação, né? Essa comunicação entre mãe e filho já desde o útero, obviamente que depois de nascido, né? Com entendimento e tudo mais, essa criança seria muito mais, digamos assim, maleável, né? Às orientações e aos conselhos da mãe, com certeza, né? Com certeza. Outro fato deu-se dias depois deste, e ele ainda não tinha 2 meses. Foi a primeira vez que minha mãe deixou-me sozinha com ele. E confesso que eu chegava a ficar confusa com todas as tarefas a realizar. Gente, realmente, mãe de primeira viagem, né? Quando você tem todo aquele apoio. Estou falando por mim, né? Que eu tenho 3 filhos, né? Minha mãe me ajudou muito. Mas no meu primeiro filho, quando eu ficava sozinha, eu ficava meio que em pânico, né? Mas a gente depois vai aprendendo, né? No segundo, no terceiro, você tira de letra, mas o primeiro realmente é brabo, né? E aí ela fala, foi a primeira vez que minha mãe deixou-me sozinha com ele. E confesso que eu chegava a ficar confusa com todas as tarefas a realizar. Foi assim que, num desses dias, eu tinha muita roupa para passar. E Rafael estava um pouco enjoadinho, querendo ficar no colo o tempo todo e com dificuldade para dormir. Pedi, então, olha que graça, gente, pedi, então, a ele que dormisse durante algumas horas, somente para que eu pudesse passar suas roupinhas. Disse-lhe também que estava muito cansada
e gostaria de acabar logo de passar as roupas para poder tomar um banho e dormir. Era de tarde e eu lhe pedi que dormisse até às 18 horas. Ele não só dormiu até a hora combinada, como esperou. Olha isso, gente. Ele não só dormiu até a hora combinada, como esperou acordado e quietinho que eu terminasse tudo e tomasse meu banho para podermos deitar. Olha que gracinha, gente. Olha que gracinha, né? Que bonitinho. Muito interessante essa narrativa, né? Muito interessante. E ela continua. Outro fato interessante ocorreu no dia 24 de dezembro, em casa de meus sogros. Minha sogra pediu-me que a ajudasse fazendo os embrulhos dos presentes de Natal. Os presentes eram muitos e o tempo pouco. Tinha somente um resto de manhã e à tarde. Coloquei então o Rafael na cama de minha sogra e peguei todos os presentes que tinha a embrulhar. Mostrei-os a Rafael e disse-lhe o quanto era importante que todos aqueles brinquedos e presentes estivessem embrulhados até o fim da tarde. Pedi a ele que me ajudasse, não precisando muito de mim até que eu terminasse. Deitado ali na cama, Rafael ficou acordado, quietinho, e chegou até a dormir, o que não ocorre normalmente sem que esteja no meu colo. Dormiu bastante, mesmo com o barulho dos papéis de embrulho. Quando acordou, ficou calmo e quieto até que eu terminasse tudo. Gente, olha isso. Olha que coisa linda, né? Olha que coisa mais linda isso aqui. Esses são os fatos mais interessantes que registrei. Quando me lembro deles, fica no ar a dúvida. Seriam mesmo coincidências ou Rafael me entende de verdade? Hoje sinto que não tenho também certeza em afirmar. Sinto que a cada dia que passa, mais e mais Rafael torna-se criança. Parece que os dias vão se passando e lentamente a capacidade que ele tinha de me entender completamente vai aos pouquinhos diminuindo. Rafael completou 3 meses no dia 22 de janeiro de 1986. Né? Olha que graça. Né? O meu filho mais velho nasceu em 87, Rafael é um aninho mais velho, né? Do que ele. Olha que graça. Aí assina aqui a mamãe, Alda, né? E aí isso aqui que ela fala, a gente dá para você entender muito bem, porque ela diz que conforme ele vai crescendo, né? Essa capacidade dele entender, né? Que ela fala vai diminuindo. E a gente vai ver que os espíritos nos dizem que até os 7 anos, né? Até os 7 anos, o espírito reencarnante já está meio que mais compelado que cá. Né? A sua ligação completa, né? Com o corpo só se dá após os 7 anos. Né? Então, imagino eu que seja, talvez, muito, né, dessa ligação, assim, seja muito por esse fato. Não sei, né? Pode ser. Vejamos aqui o que o Hermínio vai comentar conosco. Este notável depoimento possui o mágico toque da ternura, do amor, em sua mais pura manifestação. Mas não é só isso. E nada mais precisaria. Vejo nele a expressão de um sentimento de respeito quase reverente da mãe pelo filho, desde que lhe dá as boas-vindas e lhe assegura todo o seu apoio e dedicação no momento mesmo em que se confirmou para ela o processo da gestação. Olha que coisa linda, né? Ela se colocando, né? Como eu estou lhe recebendo, como eu te amo muito, como eu vou fazer tudo para você ter uma vida feliz, como eu vou te ajudar em tudo aqui nessa jornada terrena, né?
vejo o testemunho da autêntica humildade, na singela confissão de que ela se sente um tanto pequena, tentando explicar a um experimentado ser as coisas da Terra. Né? Parece entender que ele sabe de tudo isso e que a explicação é apenas um veículo a mais para o carinho que lhe dedica, como foram também as roupinhas que ele fez. Olha que coisa, né? Que coisa interessante. O Hermínio está colocando todos esses pontos, né? A demonstração de amor, de carinho, de proteção, de boas-vindas, e a posição dela é bastante assim, de bastante humildade, se colocando como alguém que tem ciência de que ele, de repente, é alguém que sabe muito mais que ela. É um espírito muito mais evoluído do que ela. Né? Igualmente digna de destaque é a sensação de presença do espírito reencarnante, amadurecido e adulto junto dela, com a mão sobre o seu ombro, no momento sagrado da prece, enquanto o corpo destinado a ele está sendo gerado nela. Gente, que coisa linda, né? Isso aqui é muito lindo de se imaginar. Olha que coisa linda, né? A sensação de presença do espírito reencarnante, amadurecido e adulto junto dela, né? Isso é lindo, você imaginar essa cena, né? Você imaginar esta cena é muito lindo, né? Com a mão sobre seu ombro no momento sagrado da prece, enquanto o corpo destinado a ele está sendo gerado nela. Gente, que coisa linda, né? Eu vou chegar, eu vou precisar de um corpo, você está fazendo esse corpo para mim, eu estou aqui ao seu lado. Né? E você está preparando o veículo que vai me possibilitar estar aqui com você. Gente, que lindo, né? Muito lindo. Outra importante lição que Alda nos oferece é a de que a cada dia que passa, mais e mais Rafael torna-se criança. E parece ir perdendo gradativamente a capacidade de entendê-lo. Essa é, de fato, uma realidade indubitável que é preciso comentar, o que não ocorreria fazer se Alda não tivesse chamado minha atenção para esse aspecto. Né? O fato de que a cada dia ele parece se tornar mais e mais criança, e esse entendimento com eles, né, vai perdendo, né, vai diminuindo, vamos dizer assim. Né? Vejamos isso mais de perto. Conjugando as experiências da doutora Van Bach com os ensinamentos que os instrutores da codificação transmitiram a Allan Kardec, ver a propósito o capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, de O Livro dos Espíritos. Podemos elaborar o seguinte quadro geral. Então, gente, a respeito disso, né, a gente pode aprofundar o nosso estudo, como o Hermínio nos recomenda aqui, né, vendo, né, o capítulo 7 do Livro dos Espíritos, que fala justamente desse retorno à vida corporal. Mas aí, com base nesse ensinamento que está no Livro dos Espíritos, o Hermínio Miranda vai começar a nos explicar. 1. O processo da encarnação acarreta ao espírito uma perturbação muito maior e, sobretudo, muito mais longa do que o da morte. Na morte, como consta na questão 339, o espírito sai da escravidão e, no nascimento, entra nela. Exatamente. Né? É aquilo que, se nós analisarmos friamente, né, sob a ótica da razão, a gente vai ver que é muito mais difícil e doloroso nascer do que morrer. Né? Morrer, como ele colocou aqui, é a libertação do espírito. Né?
Fica ele na situação de um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se vai encontrar a morte nas vagas que afronta. De vez que as provas da existência o retardarão ou farão avançar segundo as tiver bem ou mal suportado. Né? Ou seja, você vai empreender uma viagem, né? Uma viagem que não é fácil, você não sabe como é que vai ser, né? Como é que vai ser, como é que você vai se comportar, o que vai acontecer nessa viagem, né? E o que acontece? As recompensas, né, que você irá receber vai depender de como você se comportou nessa viagem, né? Exatamente. 2. Como o ser humano tem uma longa infância, ele vive os primeiros tempos da encarnação mais ligado ao corpo do que propriamente encarnado, ou seja, mais ligado ao corpo do que propriamente encarnado. É aquilo que eu falei com vocês, né? Que essa ligação entre o espírito reencarnante e o corpo físico, ela se completa somente após os 7 anos de idade. Então, é aquela ligação, né? Mas não é, de fato, né, aquela, digamos assim, aquela tomada de posse integral do corpo novo. Né? Terceiro, o espírito não se identifica com a matéria como se assumisse propriedades desta. A matéria é apenas um envoltório de que ele necessita para atuar no mundo. Ao unir-se ao corpo, ele conserva os atributos de sua natureza espiritual. Ou seja, neste processo, né, de ligação ao corpo que vai sendo realizado aos poucos, né, o espírito ainda conserva os atributos da sua natureza espiritual. 4. O espírito que anima o corpo de uma criança pode ser tão desenvolvido quanto o de um adulto, ou ainda mais, caso seja mais evoluído, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que se serve, né? Exatamente. Nós sabemos que, por exemplo, um bebezinho recém-nascido não tem ainda a capacidade física, né, de falar. Mas, conforme o tempo vai passando, ele vai adquirindo essa capacidade. E aí, o que o Hermínio nos diz é o seguinte: o espírito que anima o corpo de uma criança pode ser tão desenvolvido quanto o de um adulto, ou ainda mais, né? E que ele só não se manifesta, por quê? Porque os seus órgãos ainda não lhe permitem isso, né? Ainda não lhe permitem isso. Seus órgãos ainda são imperfeitos para a sua manifestação, né? Ele age de acordo com o instrumento, ou seja, com o corpo que ele tem ao seu dispor, né? E aí vamos agora ao item 5. A influência é caracterizada, aliás, a infância é caracterizada pelos instrutores como um tempo de repouso para o espírito. Isso aqui é bem interessante, né? A infância é caracterizada pelos instrutores como um tempo de repouso para o espírito. Exatamente. Por quê? Porque durante a infância, o espírito ainda não se assenhoreou completamente da sua personalidade. É aquilo que nós dissemos, né? São várias fases de ligação do espírito reencarnante com aquele corpo, né? Então, a partir do momento da concepção, o espírito começa a se ligar. Essa ligação vai se tornando mais e mais estreita até os 7 anos, né? A fase mais fácil, digamos assim, dessa comunicação que a Alda teve com o seu filho, né?
Aí, depois dessa comunicação, quando a parte espiritual, de repente, fica um pouquinho mais embotada, em virtude da completa ligação com o corpo físico, ela não consegue mais estabelecer tão facilmente essa comunicação de mente a mente, né? Como conseguia antes. E depois, quando chega na fase da adolescência, aí nós temos uma outra dificuldade, que é a questão da personalidade real do espírito começar efetivamente a se manifestar em toda a sua plenitude, né? Então, nós precisamos orientar os nossos filhos, esclarecê-los, conversar com eles, orientá-los, né? No sentido do caminho do bem, das coisas certas a serem feitas, basicamente até o início da adolescência, porque depois que começa a adolescência, fica mais difícil. É óbvio que nós não vamos parar, né? Mas a fase mais fácil para a gente conseguir moldar, né? Ajeitar aquela personalidade é justamente até, né, a fase da infância, até o início da adolescência, que é mais fácil, né? Mais fácil. Item 6. Encarnando-se com o fim de aperfeiçoar-se, o espírito é mais acessível durante esse tempo, que eu comentei com vocês, né? Durante esse tempo, as impressões que recebe e que podem ajudar seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Exatamente. É nesse período da infância, né? Nesse período da infância que é o período em que o espírito fica mais maleável, né? Às impressões que recebe, né? E que é o ponto mais importante, né? Em que aquelas pessoas incumbidas da educação do espírito, né? Daquela criança, é o momento em que elas têm maior facilidade de desempenhar esta tarefa, né? E ele continua. É então que se pode reformar seu caráter e reprimir suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. Exatamente, gente. Exatamente. Né? É aquilo que eu falei. A maternidade e a paternidade é uma tarefa que Deus, né? Que Deus nos atribui, nos concede. Não é apenas você ter o filho, né? E não se preocupar com o que vai acontecer com ele, o que será da vida dele, deixar que ele siga o seu caminho, né? Sem se preocupar se o que vai acontecer com ele é bom ou não é, né? Na verdade, o que acontece? Nós temos uma grande responsabilidade com os nossos filhos, né? Que fizestes dos filhos que eu te confiei? Né? É a pergunta. Né? E aí Jesus também, né, que recebeu a ordem de criar o planeta Terra, porque aqui seriam alocados filhos de Deus em determinado grau evolutivo, Jesus diz, né, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou, né, será perdida. Né? Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou será perdida. E também quando a gente, né? E aí, por sua vez, essas ovelhas nos são entregues por Deus e por Jesus para que nós as encaminhemos também. Né? Então, o que fizestes das ovelhas, né? Que o Pai te confiou? Né? Exatamente isso, a nossa responsabilidade. Não se pode eximir, né? Nenhum pai, nem mãe se pode eximir desta responsabilidade. E nós vemos muitas vezes isso, né? Nós vemos muitas vezes isso. Às vezes, casos de pais e de mães, de repente, que, sobretudo muito pais, né? Sobretudo pais, que ao saber que vão ser pais, abandonam a mulher, não quero saber de nada, ela que se vire, né? Com a criança e tudo mais, e às vezes com mulheres também, né? Com mães também, que não têm responsabilidade, algumas têm apenas o bebê e deixam na maternidade para serem adotados e coisas desse tipo, né?
coisas desse tipo. Obviamente que todas essas pessoas irão, de alguma forma, responder diante de Deus por essa atitude, né? Por esta atitude. Porque não foi absolutamente por acaso, né, que aquele espírito se ligou, né, àquela pessoa, né? Então, é muito interessante que a gente preste atenção na nossa responsabilidade, né? A responsabilidade da maternidade, da paternidade é muito grande. E aí é muito interessante quando a gente observa, muitas vezes, né? Muitas vezes nós vemos isso. Que um casal, né, tem casa, tem filhos, e muitas vezes, na grande maioria das vezes, quando o casal se separa, o pai praticamente deixa de considerar que tem filho, né? As crianças ficam unicamente sob responsabilidade da mãe, muitas vezes não ajuda em nada, né? Não quer saber de nada, simplesmente desaparece no mundo. Desaparece no mundo, ou seja, volta a ser solteiro, né? Sem se preocupar com os filhos que deixou para trás. Infelizmente, é isso. Obviamente, pelo conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona, nós sabemos que esse espírito terá que prestar contas, né, a Deus sobre esse tipo de comportamento, sem dúvida, né? Há, portanto, um período em que, mais ligado ao corpo do que propriamente encarnado, o espírito conserva-se em estado de relativa liberdade. Olha que interessante, né? Há, portanto, um período em que, mais ligado ao corpo do que propriamente encarnado, o espírito conserva-se em estado de relativa liberdade, né? Enquanto durar essa condição, ele tem conhecimento das coisas que se passam à sua volta e do que dizem e até pensam as pessoas que o cercam. Lembra que quando nós estudamos 1 ou 2 capítulos atrás, alguma coisa assim, a doutora Van Bach, na regressão de memória que ela fez com seus pacientes, acho que 81% deles lembrava da época intrauterina, né? E lembrava que conseguia captar tudo que era dito à sua volta e pensado. Inclusive, se você dissesse sim, e na verdade você estivesse pensando não, o bebê era capaz de perceber que você estava mentindo, né? Então, é muito interessante isso. E essa colocação aqui do Hermínio, ele diz, né? É um período, né? É um período muito interessante esse parágrafo aqui, gente. Né? É um período em que o espírito está mais ligado ao corpo do que propriamente encarnado. O espírito conserva-se em estado de relativa liberdade, e justamente por esse estado de relativa liberdade é que ele não está, né? É que ele não está com as suas capacidades, com os seus sentidos embotados, né? Porque nós sabemos o quê? Que o espírito, quando está liberto, né? Quando está liberto do corpo, ele não tem os seus sentidos limitados, por exemplo, a visão pelos olhos, né? A audição pelo ouvido, tudo mais. Ele tem os seus sentidos, todos eles muito mais apurados, e no corpo inteiro. Então, considerando que ele não está propriamente, totalmente encarnado, ele está apenas ligado, né, ao corpo físico, ele está mais livre. É como nós, vamos imaginar assim, no momento do desprendimento do sono, né? No momento do desprendimento do sono. Ou até quando se fala, né, na questão do sonambulismo e tudo mais. Então, vejamos aqui. Há, portanto, um período em que, mais ligado ao corpo do que propriamente encarnado, o espírito conserva-se em estado de relativa liberdade. Enquanto durar essa condição, ele tem conhecimento das coisas que se passam à sua volta e do que dizem e até pensam as pessoas que o cercam. À medida que seu corpo físico se desenvolve, porém, e coloca a sua
disposição os órgãos necessários à vida na carne, à sua disposição, e coloca à sua disposição os órgãos necessários à vida na carne, sua integração ao meio ambiente e a expressão de seu pensamento, ele vai se deixando como que aprisionar pelas limitações de seu instrumento físico, de onde lhe competirá exercer sua função coordenadora na complexa arte de viver na Terra. Olha que interessante, né? Que interessante essas palavras aqui, né? Ou seja, enquanto ele ainda está apenas ligado, não propriamente encarnado, o espírito está semi-liberto. À medida que esta ligação se completa, né, e que os órgãos físicos vão ficando mais e mais aprimorados para o exercício da vida de relação na Terra, essa capacidade do espírito vai se perdendo, né? Então, à medida que seu corpo físico se desenvolve, porém, né, e coloca à sua disposição os órgãos necessários da vida na carne, sua integração ao meio ambiente e a expressão de seu pensamento, ele vai se deixando como que aprisionar pelas limitações de seu instrumento físico, de onde lhe competirá exercer sua função coordenadora na complexa arte de viver na Terra. Muito boa explicação, né? Muito boa. Começa portanto, a perder o uso pleno de suas faculdades de espírito em estado de liberdade. Exatamente. Daí as dificuldades, né? Daí a dificuldade de comunicação mental que ela antes tinha com o bebezinho, conforme ele vai crescendo, ela vai perdendo isso. Começa, portanto, a perder o uso pleno de suas faculdades de espírito em estado de liberdade. Daí em diante, ele reage e participa da vida como ser encarnado, dentro do exíguo espaço mental proporcionado pelas contingências físicas. Ele está agora tolhido, né? Já não percebe mais pensamentos e emoções alheios, entendendo apenas o que lhe é transmitido através da linguagem que está aprendendo. Em compensação, começará a expressar, mesmo com seu limitado vocabulário, suas emoções e reações. Olha que fantástico, né? Olha que fantástico. Muito, muito interessante. A partir dessa fase, somente quando dorme, seu espírito gozará de certa liberdade. Olha o desprendimento do sono, né? Proporcionada pelo desprendimento parcial provocado pelo sono comum. É o momento em que lhe podemos falar diretamente ao espírito, como nos recomendam, às vezes, os orientadores espirituais, conforme vimos em alguns casos específicos. Gente, isso a gente costuma fazer muito, né? Recomendar muito. Às vezes, você tem um filho assim, que esteja passando por algum problema, que esteja causando algum tipo de dificuldade, né? E aí a gente sempre recomenda, olha, quando ele estiver dormindo, né? Quando ele estiver dormindo, você tente conversar com ele, né? Durante o sono, mentalmente, né? Mentalmente. Que era o que a Alba fazia aqui com o bebezinho, né? Quando ele não falava, mas ela conversava com ele mentalmente, né? Mentalmente. Então, é correta, pois, a impressão de Alda de que, à medida que o tempo passa, mais e mais Rafael torna-se criança e vai perdendo a capacidade de entendê-la através dos canais que Lia Watson caracteriza elegantemente como linguagem universal da vida. Dado que começa a expressar-se
na linguagem local falada pelo povo no seio do qual ele veio renascer, né? Olha que interessante, né? Exatamente, a observação dessa mãezinha tem tudo a ver com o que nós aprendemos dentro da doutrina espírita e o que alguns pesquisadores já concluíram, né? Como a doutora Ellen Van Bach, como aqui esse Lyle Watson também, né? Começa a se comunicar pela linguagem universal, né? Vai perdendo, né, a capacidade de se comunicar através dos canais que ele chama de linguagem universal da vida, né? Vejamos que a nossa Eunice nos diz aqui. Garanto que filho é para o resto da vida. Vale observar que tantos irmãos parecem preocupados em formar belo currículo espírita com grandes obras e cargos, quando a verdadeira obra está em casa. Ah, sim, é verdade, né, Aronis? É verdade. O trabalho que se tem, né, na condução de um filho é realmente um trabalho desafiador, né? É um trabalho realmente desafiador, né? E eu acho o encanto, né, do estudo, sobretudo desses clássicos, né, da literatura espírita, é quanto nós aprendemos, né? Quanto a gente aprende, quanto a gente vai se aprofundando nesses conhecimentos maravilhosos, né? Dessas obras que não, por outra razão, são chamados de clássicos, né? De clássicos. Esse livro do Hermínio Miranda é um livro fabuloso, né? Mas que nem muitos leem, né? Ou pelo menos não estudam, né? Porque é um livro que não deve ser apenas lido, né? Mas estudado e entendido na profundidade dos conhecimentos que ele nos transmite, né? É maravilhoso. O que você colocou aqui é realmente uma grande verdade, né? Nós temos uma obra muito grande, né, a realizar em casa com a condução dos caminhos, né, da orientação dos nossos filhos para o bem, com certeza. Bom, vamos concluir aqui o nosso último parágrafo do estudo de hoje. Por isso disseram, né, os instrutores, com precisão e sóbria economia de palavras, que na morte o espírito sai da escravidão, no nascimento entra nela. Exatamente, né, gente? Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso, né? Na morte o espírito sai da escravidão e no nascimento ele entra nela. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Há muito tempo que eu já me dei conta dessa situação, né? Por isso, os pacientes da doutora Van Bach acham ótimo morrer e, carregado de tensões, o ato de nascer. Uma vez dentro de sua gaiolinha, fecha-se o alçapão e o espírito acaba até esquecido da amplidão do espaço em que se movimenta antes de renascer, né? Antes de renascer. E como o espírito perde, muitas vezes, né, aquelas capacidades que tinha quando desencarnado, a capacidade de volitar, a capacidade de se transportar de um local para outro apenas pelo pensamento, né? Como isso também é perdido, né? Porque a gente meio que desaprende. E quando volta ao plano espiritual, tem que efetivamente, né, reaprender, né? Reaprender essas coisas que nós já sabíamos, né? Enquanto estávamos lá no plano espiritual. André Luiz mesmo fala, né, nas suas obras sobre a vida no mundo espiritual, que ele, né, inicialmente não conseguia volitar, né? Usava muito o aeróbus, né? E que depois ele já vai conseguindo volitar e tudo mais, se transportar, né? Pela força do pensamento, muitas coisas bem interessantes, né? Obviamente que são atributos, são capacidades do espírito, né? Sobretudo, quanto mais evoluído, instruído é o espírito, maiores são as suas capacidades, né?
mas é um fato que a gente acaba esquecendo, né? A gente acaba esquecendo durante os anos que a gente passa aqui na matéria. Então, é muito, muito interessante saber tudo isso, né? Vejamos aqui nossa querida Claudinha, se todos soubessem o que essa mãe soube, as crianças seriam mais felizes e bem orientadas. Com certeza, né? Com certeza. Daí dizer, né, que clássicos da literatura espírita não são clássicos à toa, né? E que quando nós temos como referência um determinado clássico, significa que a gente tem que lê-lo de forma mais aprofundada. Acredito que muitos de vocês talvez já tivessem lido esse livro. Não é a primeira vez que estão lendo, né? Mas nós agora não estamos lendo apenas, nós estamos estudando, nós estamos mergulhando no cerne da mensagem contida nessa obra maravilhosa, né? Bem, pessoal, chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Acredito que vocês gostaram bastante, eu gostei também, né? E vamos agora esperar até a próxima semana, onde nós estudaremos mais um capítulo dessa linda obra de Hermínia Miranda, que é Nossos Filhos São Espíritos. Um grande beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.